Se você está tentando ganhar dinheiro na internet, eu vou te passar nesse vídeo um caminho realista, sem atalhos, para você alcançar esse seu objetivo, mas eu já te aviso para você não esperar uma fórmula. Eu não vou te passar nesse vídeo aqui e falar, olha, você vai fazer isso, isso e isso aqui, que é um caminho realista, para você conseguir ganhar dinheiro na internet. É mais uma forma de você enxergar o digital, o marketing digital e como você pode utilizar isso para ganhar dinheiro do que te passar uma fórmula mesmo, que normalmente é isso que você vai encontrar, né? Eu tenho aqui o caminho para você seguir e esse é o melhor para você conseguir ganhar dinheiro online. Não é isso que eu vou te passar aqui. A primeira coisa que eu acho que é importante da gente entender sobre o marketing digital é o marketing digital, ele está sendo muito vendido como uma finalidade em si, né? Da galera vendendo curso sobre vender curso, como você... Enfim, e ao invés de mostrar o digital como o marketing que é um potencializador de venda, um potencializador de um empreendimento. Esse é o primeiro ponto. Se você já enxergar isso, você para de acreditar nesse tanto de promessa vaga que te promete milhões e que é só mais disso, né? De você ser afiliado de um curso que está te ensinando a vender o próprio curso. Esse tipo de promessa, para você fugir desse tipo de coisa. O sucesso no mercado digital, como no empreendimento, como nas finanças, ele tem muito mais a ver com o seu comportamento do que com a sua inteligência. E a prova disso é, se você for parar para pensar nos investimentos e analisar mesmo, eu tive contato com muitas pessoas que tentaram ganhar dinheiro no digital, porque participei de mentoria, mastermind, enfim. E você vê gente que está ali 3 anos investindo numa mentoria, seguindo, estudando, vê tudo que é curso, todo mundo que aparece com uma estratégia nova, a pessoa compra o curso porque acha que aquilo ali é o que está faltando. Se fosse mesmo, essas pessoas teriam resultado. Por quê? Porque a partir do momento que ela consome o curso, ela cria uma inteligência, vamos dizer. Não é tão simples assim, mas dentro de uma lógica seria isso. Por que a maioria das pessoas não consegue? Porque, tem muito a ver com o comportamento. E as pessoas que te vendem isso, elas não vão falar. Elas vão pegar casos, né? Eu até vi um vídeo de um cara esses dias que eu achei super interessante, porque ele mostra exatamente o que eu penso sobre o mercado digital, que é as pessoas que te vendem essas promessas, elas vendem usando 5 pessoas de 1000 que eles têm como alunos como prova social, validando aquilo que ele está tentando te vender. Se você não está tendo resultado, é porque você ainda não comprou o curso dele, ou a mentoria dele, ou a metodologia dele. Uma vez que você compra e não tem o resultado, é porque você não aplicou. Óbvio, beleza. Uma vez que você aplica e não tem o resultado, é porque você aplicou errado. Então é muito fácil, da posição da pessoa que está ensinando, ter essa forma de sempre jogar a culpa e a responsabilidade do fracasso na pessoa que está executando. E é isso que acontece no digital. Eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ganhar dinheiro na internet, se desenvolver como pessoa e sem cair nesses atalhos. Eu não curto essa ideia de atalho, fórmula mágica. O digital, ele faz essas promessas de milhões, mas a verdade é que a maioria das pessoas não vai conseguir alcançar esse tipo de resultado, e essas pessoas teriam muito mais resultado, e eu tô vendo cada vez mais gente acordando para isso, se essas pessoas estivessem seguindo um caminho mais simples. Muita gente, inclusive eu, acreditou naquela ilusão e na promessa de que era possível ganhar dinheiro dormindo, de que o digital ia trazer uma liberdade absurda, de que você ia vender todo santo dia. E tá tudo certo. Realmente você às vezes consegue vender todo santo dia, você vai conseguir. A questão é que as pessoas não vão mostrar, que vendem esses produtos, é a questão do lucro. Quanto de fato sobra no seu bolso. E aí vendem como um negócio que possibilita ganhar milhões, faturar enquanto dorme, vender enquanto dorme, com uma margem que está cada vez mais apertada,
E tirando das pessoas, às vezes, porque foca tanto nisso, né, no automático, nesses crescimentos absurdos, que a pessoa esquece. E aí, como eu disse, né, de utilizar o marketing para potencializar serviços, potencializar a venda de produtos que resolvam dores reais. Então é isso que eu tenho visto de algumas pessoas hoje. Muita gente que estava nisso como estrategista, como coprodutor, percebendo, fala, cara, eu ganho muito mais se eu prestar um serviço do que se eu ficar me dedicando aqui como estrategista tentando vender esse curso de forma escalável. Ainda mais hoje, no mundo de inteligência artificial, que o acesso à informação está cada vez mais fácil, vender curso está ficando cada vez mais difícil. Então, seguir esse caminho mais simples, mais tradicional, né, de prestar uma consultoria, de dar uma mentoria, de prestar serviço, né, de envolver o seu tempo na entrega e na relação com o cliente mesmo, ao invés de quero me afastar de tudo e só deixar a máquina rodar e trabalhar. Né? E aí, de novo, a inteligência artificial hoje, ela possibilita o quê? Que você preste serviço e ela te ajuda a prestar um serviço mais rápido para você conseguir escalar, porque qual que é o problema da prestação de serviço? Envolve sua hora. Isso não é tão escalável. Então, se você quer escalar, você pode criar soluções que facilitam a sua entrega e que possibilitam atender mais pessoas de forma mais rápida, gerando um resultado, sem a pessoa ter que consumir um conteúdo e ela mesma ter que ir lá e fazer. Hoje eu tenho sentido cada vez mais essa questão das pessoas quererem o problema resolvido. Eu não quero ter que aprender, né? A gente está tendo acesso a tanta informação e essa aceleração que é meio que isso. Ninguém está com muita paciência mais de ter que aprender, de ter que colocar ali, gastar muito tempo consumindo algo para depois testar. Não, me entrega pronto, me entrega resolvido e é isso que eu quero. Então, ao invés de focar em seguir essas estratégias, porque elas são muito bonitas e elas atraem, né? Essas ideias de gerar dinheiro muito rápido, porque é isso que eles vendem. É você conseguir ganhar dinheiro muito rápido. É você conseguir ganhar dinheiro no automático. É você começar a enxergar possibilidades que não são tão automáticas, mas que no longo prazo podem te colocar mais dinheiro no bolso. Eu percebi isso, por exemplo, por quê? Porque eu era sócio de uma educadora financeira e estava nesse jogo de vender curso, de vender no automático, de tentar automatizar mais e mais e mais e tirar a minha sócia das entregas. Então a gente tinha um produto e tinha ela tirando dúvidas toda semana. Não, vamos tirar e deixa o negócio cada vez mais, né, mais no automático, sem a gente ter que participar tanto da entrega. Então eu estava apostando nesse meio e estava ganhando X de dinheiro. E o meu gestor de tráfego, o cara que prestava um serviço para mim e tinha lá 10, 15 clientes, não envolvia o dinheiro dele. Não tinha que ficar preocupado em estar vendendo o tempo inteiro porque tinha recorrência, né? Ganhava 2, 3 vezes mais que eu. Então, quando eu parei para pensar nisso, isso caiu a ficha, falei, cara, eu tô ainda apostando nesse caminho mais pela promessa que me foi feita do que pelo sentido realmente que tá fazendo de investir nisso, entende? O cara que lá atrás, para mim, não fazia sentido nenhum, ele... Não é que não fazia sentido, né? Você ser um prestador de serviço era visto como pior do que apostar nesse negócio, porque ali me dava a possibilidade de ganhar muito mais. Ele estava ganhando mais dinheiro que eu. E é isso que eu tenho visto cada vez mais pessoas caindo a ficha para isso. Ao invés de ficar apostando nessa automação, em vender enquanto dorme, a pessoa está acordando e fala, cara, se eu prestar serviço, no longo prazo, eu vou ganhar mais. E às vezes é até a questão seguinte, você consegue com um negócio, eu conversei com um cara esses dias que está faturando R$250 mil por mês com 80% de margem. O cara está tirando quase R$200 mil por mês prestando serviço. É longe, realmente, da galera que fala que você vai fazer 12 milhões por ano, 20 milhões por ano. Mas o cara tá com uma estrutura extremamente enxuta e colocando muita grana no bolso. Será que isso não seria muito bom para a maioria das pessoas? Né? E aí quando você vê também, esse é outro detalhe. A galera que fala da venda de cursos não fala de margem.
Então, às vezes, a gente é muito atraído pela ideia do faturamento, só que a margem é muito menor do que esse cara que eu falei, por exemplo, que presta serviço e tem 80%, 70% de margem. A margem de venda de infoproduto, de curso online, vai ser 20%, 25%, 30% no máximo. Então, hoje, para mim, tá ficando cada vez mais claro, e eu gosto de fazer esse paralelo entre os negócios e os investimentos e o dinheiro, de que esse comportamento, né, de pessoas que têm esse comportamento de longo prazo, de apostar nessa ideia de negócios que às vezes não são tão escaláveis, ou seja, não são estratégias das mais arrojadas, mas que são mais consistentes, elas vão ter mais sucesso do que a gente que estava procurando ganhos rápidos e escaláveis. E eu falo isso por quê? Porque na minha cabeça, apostando nesse mecanismo, eu comecei no marketing digital em 2020. Eu já era para estar milionário, agora em 2026. E isso não aconteceu. Não aconteceu comigo, não aconteceu com todas as pessoas quase que eu vi e tive contato nas mentorias que eu participei. E olha que o meu negócio, ele foi um dos negócios que foi referência na mentoria por um tempo. E eu conheço pessoas que também tiveram negócios referências e também não estão nessa... Ganharam uma grana, mas não estão milionários como os caras que te vendem isso estão. Então, assim, quantos casos a gente vê de pessoas que ganharam muito dinheiro, que, nossa, pegaram um hype gigantesco e isso dura um ano. A pessoa ganha muita grana em um ano e depois. Não é um negócio consistente. Isso, lendo o livro A Psicologia Financeira, fica muito claro. O autor, ele traz vários exemplos sobre isso, né? De casos de pessoas que têm essa facilidade e ganham muita grana, comparando com pessoas que não têm essa mesma facilidade, mas que, com consistência, alcançam a liberdade financeira. E às vezes o outro que tem essa facilidade, por ter essa mentalidade do automático de tudo, ele acaba quebrando. E no fundo, assim, a gente pode tentar unir as duas coisas. Ganhar muito dinheiro rápido e conseguir fazer isso de forma consistente. Eu acho que é um caminho para poucas pessoas. Eu não gosto de trabalhar com a ideia das exceções. Então, eu não seguiria esse caminho. Né? Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu percebo que eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro ao longo desses anos se eu tivesse essa cabeça lá atrás, de forma consistente. Então, eu não teria um negócio que faturava 180 mil reais por mês, igual eu cheguei a ter, mas eu poderia colocar 50 mil reais no bolso por mês com um negócio que fatura 70. Entende? É essa mudança de percepção que o digital tira da gente por conta dessa coisa do automático que eu queria que você entendesse na hora de analisar um caminho realista para ganhar dinheiro aqui. Porque você pode vender mentoria, vender sua hora, vender seu tempo sem buscar esses caminhos automáticos e colocar muito mais dinheiro no seu bolso de forma muito mais consistente, sem ser tão estressante também, porque é outra coisa que as pessoas não vão te falar na hora de vender a ideia de vender curso online. Fazendo lançamento perpétuo, é um negócio... Eu fico trocando ideia com o meu gestor de tráfego. O pior cliente que existe é o cliente de infoproduto. Porque é um cliente extremamente imediatista, porque as pessoas estão o tempo inteiro... É uma loucura. É uma loucura e não é saudável. Eu vivi isso, eu fui esse cliente chato que tá todo dia olhando lá, hoje não tá dando resultado. Não tem uma mentalidade, e é isso que o digital tira da gente, de pensar no longo prazo. Você tá o tempo inteiro olhando pro mês, olhando pra semana, olhando pro dia. Porque seu negócio tem que dar lucro ali todo dia e não é um caminho saudável na minha visão. E aí, para finalizar, outra coisa que eu acho interessante, que eu gosto muito de trazer, essa reflexão que também é do livro A Psicologia Financeira, é que o sucesso financeiro e nos negócios, ele vai estar muito mais ligado ao seu comportamento do que ao seu conhecimento técnico. E isso é a coisa que, de novo, as pessoas não vão te falar. Porque senão fica muito difícil para eles venderem a fórmula mágica que eles querem que você acredite. Imagina a pessoa falando, não, eu tenho essa fórmula aqui, mas tem um adendo, né? Coloca lá um asterisco. Você precisa ter
esse tipo de comportamento. E aí, não é todo mundo que tem. Então, para finalizar com a frase que eu gosto muito, né, saber o que precisa ser feito não tem relação alguma com o que acontece dentro da sua cabeça quando você tenta fazer a coisa em si. E esse, para mim, é o grande ponto de trava de muita gente na hora de fazer um negócio digital funcionar. Que é você ter que ter disposição para estar todo dia ali. E isso o curso online exige mais. Todo dia postando conteúdo, todo dia produzindo conteúdo. Então, no papel é muito bonito e é muito simples. Na prática, é outra história.